Olá, irmãs, irmãos, companheiros e amigos. Hoje, o que nos compete analisar é o assunto relativo à nossa melhoria espiritual, à nossa renovação, à nossa modificação, ao nosso progresso. E, inicialmente, temos que considerar que o objetivo principal da doutrina espírita, além de instruir a criatura, de aperfeiçoar os seus pensamentos, é o de promover a reforma íntima de nós mesmos. De tal sorte que Kardec, nesse sentido, perguntou para os espíritos, e isso consta lá do Livro dos Espíritos, como é que se poderia operar, fazer-se a reforma íntima. E a resposta foi numa frase que existe há milênios na filosofia da humanidade: conhece-te a ti mesmo. E aí nós ficamos nos perguntando, como nos conhecer a nós mesmos? E somos obrigados a raciocinar. Como dizem os amigos espirituais, tudo temos que passar pela luz da lógica, da razão e do conhecimento. Muito bem, vamos lá raciocinar juntos. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que somos espíritos imortais. Ou seja, estamos numa viagem de progresso contínuo, incessante, embora às vezes lento e gradual, no sentido de aperfeiçoamento de nós, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, seja no aspecto moral, no aspecto ético. Existe uma informação do nosso amigo Emmanuel, que diz que na genealogia nossa espiritual, nós temos a bagatela de 15 milhões de séculos de existência. Ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos de romagem espiritual, de reencarnações sucessivas, tudo visando o aperfeiçoamento, a renovação, a modificação. E nós somos convidados sempre pela espiritualidade, quando nós formos nos analisar, que nós analisemos o que ocorre na criação, de uma maneira geral, até sob o ponto de vista físico de toda a criação. Na própria natureza, a própria natureza não é estática, ela está em constante renovação, em constante modificação. Embora a matéria não seja inteligente, ela, na verdade, é sujeita às leis naturais e, portanto, ela é transformada, ela não se transforma, ela é transformada por ação da lei natural, exatamente para servir de instrumento para a evolução da criatura humana, dos espíritos que somos nós. E nada, portanto, é estático. Desde lá do reino mineral, passando pelo reino vegetal, indo para o reino animal e desembocando no reino hominal, que é aquele em que nós estamos, a renovação, a modificação, a reestruturação é constante. Até mesmo o nosso planeta passa por revoluções extraordinárias de modificações, que são cataclismas, que são erupções vulcânicas, tsunamis, etc. Tudo no sentido de promover uma verdadeira renovação estrutural física do planeta, repetimos, para servir de instrumento para a criatura humana. Com relação a nós, ora, agora estamos no estágio da humanidade, da hominidade, ou seja, nós passamos por sucessivas reencarnações, como dissemos, nessa bilenária existência nossa, exatamente para promover a nossa melhoria. E nesse estágio que nós estamos, a questão agora é analisar a nossa melhoria sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista ético, espiritual. Como é que, na verdade, nós devemos promover. Os espíritos nos disseram, na verdade, que nós somos criatura, que a maior criatura de envergadura moral que passou pelo nosso planeta é Jesus.
tem lá uma questão, no Livro dos Espíritos, questão 625, que responde exatamente isso, categoricamente. Jesus é a criatura de maior elevação moral que passou pelo nosso planeta. É por essa razão que Jesus, o Cristo, ele é o parâmetro, o parâmetro moral que os espíritos admitiram para a doutrina como padrão ético para o desenvolvimento das criaturas. E esse padrão ético e moral é que, por certo, dará o rumo, o roteiro, o norte do nosso desenvolvimento espiritual. Os nossos erros e desacertos ao largo de encarnações anteriores são passíveis de modificação, de reestruturação, até porque a reencarnação é uma evidência. Aliás, é até um reconhecimento exato da ciência de que se trata, na verdade, não de um sonho, não de uma falácia, não de uma metáfora, mas de uma evidência científica. Só como abro um parênteses para dizer que o maior cientista quântico vivo, Amit Goswami, no livro Física da Alma, ele diz claramente que o paradigma novo de toda a ciência é a reencarnação. E ele justifica. É exatamente a reencarnação porque não é possível admitir-se a evolução constante e irreversível de tudo na criação, especialmente da criatura humana, que é uma criatura à parte de toda a criação, acima da matéria, inclusive. Ele diz que não é possível se falar nessa renovação constante até a imortalidade, senão através de vidas sucessivas, do chamado continuum, que a ciência diz que é a continuidade irreversível de progresso de toda a criação. Então, a reencarnação é, para nós, a chave de ouro, é a possibilidade, a porta aberta para que possamos reverter, evoluir, renovar todos os nossos tropeços do passado. E Jesus, por ser o parâmetro moral e ético da humanidade, e, portanto, admitido pelos espíritos como padrão e ético para a nossa moral espírita, é dentro dos princípios e preceitos que ele nos legou, do conhecimento que ele nos legou, da possibilidade de reforma interior, através das atitudes, que nós chamamos de atitudes evangélicas, exatamente por causa da origem. É nela que nós vamos ter que nos basear efetivamente, é nela que nós vamos ter que pautar as nossas atitudes. Uma lição escolhida pela espiritualidade para esse nosso encontro está baseada, inclusive, em formulações a respeito da moral de Jesus. Nós, muitas das vezes, nos declaramos seguidores do Evangelho porque conseguimos estudar os princípios e preceitos que foram legados por Jesus e trazidos pelos apóstolos, especialmente pelo companheiro Paulo de Tarso, que nos trouxe, através das suas cartas, inomináveis conhecimentos de interpretação legados por Jesus. Então, nós dizemos costumeiramente que conhecemos o Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, nas suas atitudes, sobretudo em acreditar de que poderemos nos melhorar sempre, nos pautando por aqueles princípios. Porém, quando a vida, de alguma razão, nos pede algum sacrifício, nos pede que tenhamos a possibilidade de praticar o bem, de pautar as nossas atitudes pelas normas claras e precisas da ética legada por Jesus, né? Aí, então, nós passamos, naquele instante, a perceber que ainda não estamos preparados para a cooperação devida dos ensinamentos de Jesus. Ele nos legou ensinamentos extraordinários que permitem que nós consigamos, ao pautar
por eles, modificar a nossa estrutura interior. E essa nossa estrutura interior pode, na verdade, se ampliar para o exterior, para as criaturas que nos cercam, para o mundo que nos cerca. Podemos, através do nosso pensamento, criar um verdadeiro campo de força, porque o pensamento é uma energia viva, é matéria, na verdade, mental, que envolve o nosso mundo exterior. Quando não nos pautamos pelos princípios de ética e de moral, sobretudo aquelas legadas por Jesus, nós também criamos um campo de força desfavorável, destrutivo, que gera a desconfiança em torno de nós. Mas quando nós geramos dentro de nós os pensamentos positivos, aqueles que nos foram recomendados por Jesus, de fraternidade, de amor ao próximo, de assistência aos deserdados, de pensamentos produtivos em verdadeira oração em prol do desenvolvimento da humanidade, nós não só estaremos nos melhorando, mas estaremos também criando esse campo de força em torno de todas as criaturas que nos cercam e gerando uma verdadeira consecução no bem. Jesus nos legou duas recomendações para que nós pudéssemos nos modificar e modificar o mundo em torno de nós. Lembram-se? Nos recomendou: orai e vigiai. E orar, companheiros e amigos, não significa simplesmente rezar, decorar palavras e dizer aquilo que a gente chama de da boca para fora. Mas orar significa elevar-se espiritualmente e elevar o nosso pensamento ao alto, criando esse verdadeiro campo de força que nos conectará com os amigos espirituais, que nos auxiliarão na nossa melhoria e na possibilidade de implantarmos o bem no nosso planeta, em torno de nós. E vigiar não significa ficar, na verdade, atento aos defeitos alheios, mas vigiar as nossas próprias ações, os nossos próprios defeitos, os nossos próprios pensamentos, para que possamos, então, criar em torno de nós esse verdadeiro campo de força, repetimos, em torno do bem. É preciso que nós mudemos as nossas atitudes, o nosso olhar, os nossos gestos e, em suma, os nossos pensamentos, para que possamos agir serena e tranquilamente dentro do bem. Até porque não adianta dizer que nós não somos capazes de realizar essa renovação, essa maravilha interior dentro de nós, baseados nos princípios e preceitos legados por Jesus, porque somos pequenos, porque não somos ninguém. Jesus nos afirmou categoricamente que nós éramos deuses, ou seja, fazer tudo o que ele fez e, quem sabe, até muito mais. Muito obrigado, fiquem com Deus, em nome de Jesus, e muita paz.